Pessoal, eu sou Carlos Manfrim, cirurgião plástico, especialista em contorno e cirurgia de contorno corporal avançado. Eu quero mostrar para vocês uma das coisas que mais tem mudado os resultados de performance cirúrgica e performance dos nossos pacientes nos últimos tempos, que foi essa técnica que a gente dá aula no mundo inteiro sobre, chama UGraft, que é Ultrasound Guided Rex Abdominal Fat Transfer, que é fazer lipoaspiração, pegar um ultrassom e colocar a gordura vendo o músculo com ultrassom. Você pega uma cama de lipoaspiração, você já lipoaspirou a gordura, pega essa gordura e coloca, recheia a musculatura, aumenta a espessura da musculatura utilizando o ultrassom. Essa é uma técnica desenvolvida por um amigão meu que chama Maurício Viário, no Rio Grande do Sul. Ele saiu também dando aula no mundo inteiro disso. Cara, por que a gente faz isso? Bom, aqui tem alguns motivos, né? Que é praticamente o que você gostaria que uma academia fizesse por você, né? Num curto espaço de tempo, ou seja, numa manhã, a gente faz uma cirurgia que demora em torno de 3 horas a 4 horas, a gente faz uma lipoaspiração, tira a camada de gordura que tem em cima do seu músculo, diminui ela e aumenta a musculatura. O que você faz na academia? O que você pretende, né? Todo mundo chega na academia e fala, poxa, eu queria perder gordura e ganhar músculo. Então é isso que a gente vem fazendo no centro cirúrgico ultimamente, que é bem interessante, né? Graças a esse nosso amigo Maurício Viário, do Rio Grande do Sul, que fez. Então é uma academia dentro do centro cirúrgico. Você não precisa ser tão agressivo assim na lipoaspiração, né? Então você faz uma cirurgia mais tranquila, com menos sangramento, porque você consegue aumentar a musculatura, não precisa forçar esse aparecimento da musculatura, né? Você, pacientes que têm pouca definição e são magros, você consegue dar uma intensificada na musculatura, aumentando ela. E o mais interessante é que ele dá mais tônus muscular com o tempo, né? Como esse músculo ele fica mais recheado, ele fica mais tenso, mais firme, mais duro, o que deixa a pele menos flácida, porque a pele ela se ancora no músculo. E tem esse trabalho para falar para vocês, que é um trabalho de junho de 2023, né? Então um trabalho recente, que eles pegaram os ratinhos, injetaram numa panturrilha, né? Eles lesionaram o nervo ciático do ratinho. Então o nervo ciático ele faz com que essa panturrilha do ratinho perdesse a força, né? Então ia atrofiar a panturrilha do rato, então eles cortaram e já ligaram esse nervo, porque aí demora algumas semanas para reinervar, ou seja, ia ter uma atrofia da panturrilha e depois ela ia, com a reabilitação do rato, ele ia voltar a ter essa força. Só que em uma perna, uma panturrilha, eles injetaram um fragmento de gordura que a gente chama de nanofat, e no outro não. E na panturrilha que ela foi injetada, o rato ele teve um resultado, uma reabilitação mais precoce, com maior quantidade de musculatura e maior força muscular que o lado não feito. Nos últimos anos começaram a aparecer muitos trabalhos sobre o que a gordura tem feito e os seus estratos, que a gente chama de exossomas, nos tecidos onde ela é implantada. Então ela causa uma reabilitação do tecido que a gente implanta. Então na musculatura a gente tem observado, a gente já faz isso há mais ou menos 6 anos, a gente observa que os nossos pacientes eles têm um ganho de função. Esse ano nós estamos aí produzindo trabalhos que vão comprovando isso. Tá? A gente já está começando esses trabalhos para publicar, então é uma coisa bem nova. Esse é um dos trabalhos interessantes. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um centro cirúrgico, onde essa parte aqui, ó, é a musculatura. Pensa, isso aqui é a divisão entre um músculo e o outro do abdômen, é os gominhos da musculatura. Então isso aqui é o músculo, isso aqui é a gordura. Pessoal, do mesmo jeito que você enxerga um borrão cinza, eu também enxergo. Só que a gente consegue identificar qual parte do borrão cinza aqui que é, né? Então assim, eu estou com uma cânula pelo umbigo do paciente. Isso aqui pode ser uma imagem meio chata, então se você tiver problema de cirurgia, já para antes disso, né? Então eu tô com uma cânulazinha, uma cânula fininha, pequenininha, tem 2 milímetros de espessura, de 2 a 2,5. E ela tá aqui, ó, cânula aqui, essa bolinha, e a cânula você vai conseguir ver também aqui ó, gordura, musculatura. A cânula tá aqui, essa pontinha aqui, ó, você consegue ver a ponta, e ela vai entrar na musculatura, e é onde aí eu vou injetar a gordura, que a gordura ela é cinza clara, o músculo ele é preto, né? Então a gente vai ver que esse músculo ele vai aumentar, ficando cinza claro na porção onde eu injetei. Cânula aqui, como se fosse uma injeção intramuscular que você tomava antigamente na farmácia, aquelas famosas Bezetacil. O paciente está anestesiado dentro do centro cirúrgico, aquecido, tudo certo. Aqui, ó, começou a ficar cinza claro, que é a gordura que foi injetando. E se você parar para ver, a musculatura está ficando mais espessa, ou seja, o volume aí do tecido muscular está aumentando. O mais interessante é que depois de alguns meses a gente repete o ultrassom, a gente não vê toda essa massa brancada, que é essa massa acinzentada. A gente vê mesmo um músculo mais espesso e todo mais preto e alguns pontinhos de gordura.
o que infere na hipertrofia muscular depois da injeção de gordura. Tá? Então nós estamos colocando aqui e esse músculo já ficou bem mais espesso a ponto de nem caber todo na tela do ultrassom. Antes ele cabia aqui na metade da tela, o que dá mais ou menos 1,5 centímetro, e depois ele nem cabia mais, o que dá mais uns 3 centímetros de musculatura. E isso são coisas interessantes, por exemplo, paciente magro, na academia, mas não tinha definição. Esse aqui é um corpo mais ou menos uns 22, 25%, 20% de gordura, 25% de gordura, e esse aqui já é um corpo em torno de 10% de gordura. Aqui a gente consegue identificar que teve um aumento de peitoral e a diminuição desse peitinho assim, ele ficou mais peitoral, e a definição dos grupamentos musculares e desse músculo que é bem legal aqui em masculino, que é o músculo oblíquo, né? Como é que a gente faz isso? A gente injeta, além de tirar a camada de gordura por cima e definir na lipoaspiração, injeta a quantidade de gordura. Então aqui, ó, nesse primeiro que é pequenininho, que no caso dele era pequenininho, eu coloquei de 20 a 40 para manter uma espessura boa. Nos outros grupos musculares, para você ter uma espessura boa de abdômen masculino, que é por volta de 2,5, a gente coloca de 60 a 120, né? E aqui no oblíquo também de 60 a 120, para você ter uma espessura de oblíquo mais ou menos de 2 centímetros, 2,5. No peitoral, entre 250 a 500, que um peitoral masculino assim, que tem ali uns 5 a 6 centímetros de espessura também é bem interessante, então a gente faz até ficar nessa espessura. E aí você pode ver outros resultados, pacientes também com pouca definição, né, a quantidade de gordura que se coloca em cada parte muscular para que ele tenha um resultado mais atlético. Inclusive nas costas a gente consegue definir a musculatura das costas colocando uma quantidade de 60 a 100 centímetros cúbicos de gordura que dá essa expansão. Pacientes que não têm muita musculatura, a gente consegue desenvolver trapézio, ombro, grande dorsal, que é o músculo da naja que o pessoal fala, colocando na média de 400 ml em grande dorsal, 100 em ombro também, então você aumenta 100 centímetros cúbicos, né, de ombro, isso é muito interessante. Em relação à mulher, a mesma coisa, a gente consegue resultados muito bons, né, com a quantidade de gordura menor. Então a mulher, a gente deixa uma quantidade menor, porque a musculatura da mulher ela é muito bonita entre 1,5 a 2,5, do homem é acima de 2,5 no abdômen. Então a gente coloca na média de 20 a 60 centímetros cúbicos por musculatura aqui do abdômen, e aqui no oblíquo entre 20 até 80, para que ela fique com mais ou menos 1,5 de espessura de músculo oblíquo. Nas coxas a mesma coisa, a gente consegue definir, né, a paciente ela não tinha muita musculatura e depois ela desenvolve uma musculatura. E isso é muito interessante. Tá, e quais os problemas que isso pode acarretar? Né? O que pode dar de errado? Né? Tudo pode dar errado, atravessar a rua pode dar errado, no cirurgia também. Né? Os problemas que a gente foi identificar até hoje, a gente tem hoje mais de 800 casos, na época eu tinha 793, a gente passa de 1000 casos hoje. E foram 2 casos que a gente teve, uma que a gente chama de necrose gordurosa, ou seja, aquela monte de células de gordura que colocou aqui dentro, uma parte não sobreviveu, ela vira um cisto de óleo que a gente no consultório faz uma punção, ou seja, uma injeçãozinha e tira esse óleozinho que a gordura virou e fica tudo bem, e fica tudo certo depois. Se a paciente tiver alguma diferença de volume muscular, a gente consegue tirar no próprio consultório uma quantidade de gordura do joelho, interno da coxa, alguma coisa, e recolocar dentro desse músculo. E tá tudo certo. E esse foi um caso. E nós tivemos também um caso de uma paciente que teve ela fez um hematoma, ou seja, ficou um sanguezinho dentro da musculatura. Esse hematoma infeccionou, virou uma infecção. Tratou a infecção, saiu e ficou tudo bem. Né? Ela passa por um processo bem grande infeccioso, que ficou como se fosse uma espinha bem grande, tudo inchado, feio, e depois, com 3 meses aqui, ela já estava como se nada tivesse acontecido. É igual quando você tem o pessoal chama de uma inflamação grande, tô com um burn, assim, como se fosse um pelão encravado, e depois aquilo tudo, a gente trata com antibiótico, drena e fica tudo certo. Esses são resultados bem legais dessas técnicas. E obrigado, pessoal.